Momento de reflexão. Apoio Cenáculo de Oração. Oração é o nosso estilo de vida. Olá! Hoje o nosso tema é pai ausente. A expressão pai ausente significa tanto a ausência física quanto a psicológica do pai. Corresponde à ausência em espírito e ausência emotiva e também explicar a ideia de um pai que, apesar da presença física, não se comporta da maneira esperada e impede o crescimento então sadio dos filhos. O pai não precisa estar fisicamente ausente para deixar de suprir as necessidades emocionais da criança. Ele pode simplesmente não dar o tempo adequado de pai. Seu pai, por sua vez, também não esteve presente e nem supriu essa necessidade. Certa vez eu atendi um homem que, com os olhos cheios de lágrimas, disse-me que não conseguia se aproximar do próprio filho. Ele nunca havia recebido um abraço do seu pai. O homem pode também não suprir seus filhos por causa de problemas com sua esposa. O lar é o domínio da mulher e muitas vezes os homens se sentem deslocados e acabam envolvendo-se em outras atividades como negócios, esportes, amizades e até mesmo a própria igreja. Em alguns casos, os maridos se sentem mais confortáveis fora do âmbito familiar, pois é onde obtém mais sucesso. A casa costuma ser um lugar de rotina, de críticas e até mesmo de cobranças. Muitas mulheres absorvem todo o tempo com os filhos, impedindo que o pai ocupe um espaço vital para a formação da personalidade deles. Em outra situação, alguns pais, depois do divórcio, sentem-se que devem agir como pais de seus filhos, mas por várias razões eles se ausentam da vida desses mesmos filhos, que são os grandes perdedores. Então, como não deixar que a ausência paterna influencie no modo de agir e pensar dos filhos? Pois não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da vossa vã maneira de viver, transmitida por seus antepassados. Isso está escrito lá em 1 Pedro 1,18. E muitos homens que estão hoje na posição de maridos e pais estão presos a tradições. Uns não tiveram um relacionamento adequado com seus pais, outros não tiveram nenhum contato com a figura masculina e estão incapacitados para assumir a sua posição. Como uma maldição, eles tendem a repetir o comportamento dos seus pais. Muitos lutam desesperadamente, mas expressam as mesmas características dos seus pais. Homens que tiveram pais duros, indiferentes ou pais passivos e inafetivos acabam manifestando essas características no seu relacionamento familiar. Eles estão presos aos modelos antigos que por tradição receberam. Eu quero dizer algo para você. Cristo nos libertou das maldições, morrendo para nos dar uma nova vida. Sendo assim, ela agora será o nosso modelo. Os corações dos filhos devem estar voltados ao coração dos seus pais, principalmente aquele que ainda tem esta possibilidade de conhecer melhor aos seus pais, pois a sua história de vida pode ajudá-los a compreender melhor a razão das suas atitudes. Aqueles cujos pais até já morreram, pode até perguntar aos outros membros da família sobre os seus pais. Finalmente, você pode buscar conhecer a Deus como Pai. A promessa do Salmo 27:10 é que se o nosso pai, se a nossa mãe nos abandonar, Ele nos acolherá. Então Deus, Ele está o tempo todo te acolhendo. Você precisa receber esse acolhimento que vem lá do Pai Celestial. Que você possa então receber o desafio de ser um pai presente, um pai comprometido com a sua esposa, comprometido com seus filhos e com todas as suas famílias. Tem uma frase no livro que eu escrevi que se chama Pais de Joelho, Filhos em Pé. E essa frase é muito interessante, ela diz assim, olha, os filhos não sabem quantos pais os amam e nunca vão saber até que a sepultura se feche sobre esses pais ou até que eles tenham os seus próprios filhos. Newton Santos é escritor, psicólogo, terapeuta familiar e conferencista em assuntos da alma, reconhecido no Brasil e no exterior. Fundador e presidente do Cenáculo de Oração em Goiânia, ministério que é referencial em curas da alma e cura interior.
autor dos livros Pais de Joelhos, Filhos em Pé, Todo Conselheiro é o Curador Ferido, O Melhor de Deus para Você, Curando Feridas Emocionais e Viveram Felizes para Sempre. Aprendi a estar contente e não desista, você vai vencer. Participe das reuniões no Cenáculo de Oração. Informações 3255 1144. Momento de reflexão. Apoio Cenáculo de Oração. Oração é o nosso estilo de vida.